Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ecosistema Podcast. Qual é o número do episódio de hoje, meu diretor? Você lembra, meu diretor? 160, meu diretor? Ave Maria. Acho que é 160. 160 vezes Uau. nós sentamos aqui para entrevistar empreendedores e empresários, para levar conhecimento para você que está aí do outro lado, tá? Exatamente. Gente, seguinte, no episódio de hoje a gente está recebendo aqui uma convidada, né, para lá de especial, uma mulher de força. O pouco que a gente conversou aqui no bastidor já deu para perceber. Né, o nome dela é... No primeiro podcast. Oi? No primeiro podcast. Primeiro podcast, é o podcast que a gente faz no bastidor, né? Com as câmeras desligadas. Estou recebendo aqui hoje, na mesa do Ecosistema, né, Jamile Pink, ela que é empresária, mentora, escritora, palestrante, e ela ajuda, né, donos de postos de gasolina a realmente reinventar o seu negócio, melhorar a sua gestão, aumentar a sua lucratividade e fazer o seu negócio dar certo, né? Que é um ramo muito difícil. E um pouco do que a gente conversou ali, eu vi que ela realmente domina o que ela faz, mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre muitas coisas e principalmente o que a Jamile fez, né? Para chegar até esse momento hoje de fazer tanta coisa, né, Hugo? Jamile ou Jamile? Jamile. Tem empresário que não consegue fazer uma coisa bem feita. Entendeu? Exato. Consegue escrever um livro, consegue mentorar outros empresários, tocar um negócio, palestrar. Exatamente. Não é isso, meu amigo? Isso aí. Tá pronto? E dando voz ao público feminino, né? Sim. Que mostra que a mulher pode mesmo fazer e acontecer. E é isso aí. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente, Jamile. Seja bem-vindo ao Ecosistema Podcast. Muito obrigada, é uma honra poder estar aqui com vocês. Falar de negócios, meu coração transborda, é algo que a gente fala, você falou a questão de dominar, né? Tem coisas que a gente conhece, mas tem coisas que a gente domina. Então, eu entendo que dominar foi um processo, né, que ainda segue, né, de forma evolutiva, diariamente, o meu conhecimento, mas eu precisei buscar, eu precisei pagar o preço para poder estar onde eu estou e me tornar também a mulher que eu sou e que eu há de me tornar também, que são muitos sonhos aí para serem realizados, muitos projetos, e eu creio que muitas pessoas também para serem ajudadas. Perfeito. Isso aí. Queria fazer uma pergunta que é o seguinte, né? Tô vendo você de rosa, Jamile Pink. De onde vem esse nome? Por que o Pink? Fala aí pra matar essa curiosidade. Na verdade, o Pink foi um apelido de faculdade, né? Vamos lá, 1900 bolinha, na faculdade de turismo. Eu sou formada em turismo, me formei pela Factu. E o apelido de Pink foi quando eu fui fazer uma trilha, né? De menor, tinha acabado de chegar na faculdade, eu fui toda de rosa, tava uma chuva, botei um salto pra fazer trilha, acreditem. Ele deu risada, gente. Eu botei um salto pra fazer essa trilha. E aí foi muito legal, porque as pessoas me enxergavam como Pink, e eu me perdi. E o guia tinha dito, se perder, você vai se guiar pelo rio. Você vai ouvir o barulho do rio e vai. Só que eu, adolescente, lá queria saber, agia de forma inconsciente, né? Mas aí eu acabei me perdendo, né? Foi um ponto rosa perdido no meio do mato, Pink, e acabou ficando. E hoje eu uso o Pink como meu brand mesmo, né? Quando as pessoas me conheciam muito como Pink, não sabia que meu nome de batismo era Jamile. Mas como eu sou uma mulher internacional, né? Vou atravesso as fronteiras, aí... Jamile, né? Com 2 L's e um Y. E ficou o Jamile Pink, porque eu precisaria usar esse meu nome de batismo. Quem sou eu? Né? E meu nome tem origem hebraico, significa mulher bonita, né? Então, isso tudo me fortalece. E a cor rosa realmente se tornou um brand. Nem sempre eu consigo estar de rosa a todo momento. Sim. Mas já é um chamariz, já é uma conexão com as pessoas. Ah, você não tá de rosa? E quando vê algo rosa, Pink, lembrei de você. Então, realmente fortaleceu e fortalece a minha marca, o Jamile Pink, que... que massa isso, né? Que a gente, na verdade, que eu utilizo para justamente fortalecer essa minha marca para onde eu levo para as pessoas. Então, eu entendo que faz muito sentido
E Pink é eterno. Pink. Além do meu projeto, né, que é um Bora Prima, voltado para a saúde nos negócios, também devido à situação que ocorreu. Então, a gente precisa olhar também para o lado da saúde. E tudo que envolve a cor rosa, eu associo, minha marca tem a cor rosa, né? A gente brinca assim com algumas cores, mas o rosa, ele prevalece, sim. Você já tem uma corrida, é isso? Já tem um projeto. O que é o corrida? É o Bora Prima? Hashtag, é o hashtag Bora Prima, que é o Bora Prima. Já é um movimento. Por quê? Porque eu converso, eu chamo as pessoas de prima e de prima. Aí as pessoas, por que você chama as pessoas de prima e de prima? Aí eu falei assim, mas é porque eu não sou muito boa de nome. Né? Eu conheço, então é prima e prima, mas acaba gerando, prima é parentesco, é conexão. Perfeito. Então estreita, eu trago né? isso, então tem os primos que a gente tem que, né? Desgarrar, mas tem outros que realmente esse prima e prima é bem bacana. E eu treino bastante, e as pessoas falam assim, bora prima, bora. Né? Cheguei até a fazer, eu tenho um jingle também no Instagram, nas plataformas digitais aí, que é Bom Dia com Energia, que é também um bordão que eu utilizo, né? Bom dia com energia, vamos despertar, faça o que tem que ser feito, hora de realizar. Maravilha. Então, foi baseado também na minha marca, né? Um produtor musical daqui de Salvador, o Alan. Obrigada, Alan, por ter passado, né, essa energia, essa força, de fato, do que realmente eu represento para as pessoas. É muito legal, muito bacana. E geralmente eu uso, né? Demais. Ô, Jamie, você sempre empreendeu? Sempre. Meu primeiro momento de empreender foi com papel de carta. Sério? Sério. Com 10 anos de idade. Por aí, nessa idade, fazendo essas contas. Geralmente, eu ganhava mesada, né, de pai e mãe, e também eu comprava esses papéis de carta, porque eu queria colecionar, era do Ursinho Gama, era do Moranguinho, era do Papai Smurf, e eu sempre tinha aqueles que as minhas colegas não tinham, então eu sempre barganhava, né, querendo ou trocar por um que tinha, ou se não vender. E eu sempre gostei, além de meu pai ser comerciante, né, GG, o famoso GG, ele é comerciante na área de posto, né? Ele foi um grande mecânico, mas atua no ramo de postos de combustíveis. Foi um grande mentor para mim, mas foi o que me estimulou, né? Foi o que me deu estímulo do business, do cacau, do dinheiro, da negociação, de apertar a mão, fazer negócio. E eu entendo que tudo isso envolve os estímulos que a gente tem na infância, né? Com certeza. E sempre que tinha máquina de calcular, fazia para bater, eu tinha na faculdade não, no colégio, tinha a matéria técnicas comerciais, que eu falei, nossa, realmente a gente utilizava. E preencher, nota promissória. Você tinha essa matéria técnicas comerciais? Onde? Na escola? Na escola. É sério? Técnicas comerciais. Caramba! Era. E aí eu... Em Feira de Santana? Em Feira de Santana. Na época foi na escola cooperativa, aquela época que as cooperativas apareceram. Não me decepcionaram. Técnicas comerciais, mano. Técnicas comerciais. O professor, ele era maravilhoso, não tô lembrado o nome dele aqui agora não, mas eu aprendi muito com ele, né? E sempre gostei também de matemática, né? Eu gosto de números, apesar de não ser o meu perfil comportamental, de ser analítica, mas eu gosto de matemática por conta do ambiente de negócios. Então, eu precisei ter olhar para os números, mas empreender foi desde lá, novinha, de saber pegar ônibus para levar meu irmão para o karatê, dar troco, pagar passagem, prestar conta para papai e para maninha. Então, realmente, esse estímulo veio de casa. Que massa, que massa. Me conta um pouco aí hoje como é que os seus negócios, né? O que é que você administra hoje, o que é que você faz, né? Para que as mulheres estejam assistindo. Não só mulheres, mas os homens também se inspirem em você. É bom, né? É bom. Com certeza. Eu gosto. Eu sou, como eu comecei falando, né? Eu sou muito do business, né? Eu não atuava especificamente no nicho de mulher. Eu direcionei para mulher quando eu fui empossada como diretora da mulher da Associação Comercial da cidade de Feira, e as pessoas me viam como referência. Só que quando eu adentrei na Associação Comercial Empresarial de Feira, foi justamente para vender a minha mentoria de negócios. Por quê? Porque era lá que era a casa do empresário. Lá eu ia encontrar homens e mulheres de negócios.
E por que eu fiz isso? Porque atuando na área de postos, né? São 3 postos, a Rede Conterrâneo são 3 postos. 2 em Feira de Santana, 1 em sociedade com a Rede Itatiaia, que é o posto Mônaco. E temos também o Conterrâneo 2, que é em Santa Bárbara, que me trouxe uma premiação do 4º maior e melhor posto do Norte e Nordeste em 2014. Uau, caramba. E eu recebi essa premiação na África. Foi incrível. Que show, chegamos a vender 1.800.000 litros e quando eu saí daqui de Salvador, né, fazendo turismo, me formei, atuava na área de aviação, né, na parte de turismo. Sim. E eu adorava, porque eu falava inglês, eu falo que eu sou internacional, vou voltar para essa... Eu preciso voltar para esse ambiente, porque me fortalece muito falar outros idiomas. Mas você chegou a trabalhar com turismo, não? Cheguei. Sim. Eu fui sócia, fui sócia de Léa Souza daqui e abri 4 filiais em Feira de Santana. Mas o meu posicionamento na área de turismo foi para lazer, não foi para turismo científico, como a gente fazia excursões para congressos, feiras, e sim o turismo de lazer, o turismo de família. São João. Isso, também, né? Que quem fazia era um amigo em comum nosso, o Rodrigo Monteiro fazia excursão de pai para São João. Que né? chegou a fazer parcerias com a gente também, Boa. mas era nessa pegada. Mas a minha visão para a área de turismo já era com outros olhos. Show. Aí eu cheguei a ter 4 unidades em Feira de Santana. Então foi um boom também, porque expandiu a Ver o Mundo, né, com essas filiais, mas não foi sempre assim, né? Era uma coisa que eu também não atuava, porque eu ficava mais na área de posto. Só que aí não que seria o turismo. Eu falei, eu vou fazer turismo porque eu vou viajar, porque eu vou conhecer o mundo todo, né? Ô, pobre iludida. A gente trabalha mais nos períodos que realmente as pessoas querem viajar, né? Verdade. Semana Santa, feriado, Réveillon. E eu já me acostumei com isso. E posto não é diferente, né? E eu entendi a questão do propósito de Deus ter me dado a oportunidade. Foi quando eu estava no aeroporto que eu tive e me afastei por conta do meu motivo de saúde. E aí eu entendi que eu tinha um propósito maior, que eram com as pessoas, né? E no aeroporto, eu era supervisora, eu cheguei a trabalhar na VASP, daquela época, eu fui estagiária da VASP, e minha supervisora, que eu não a conhecia, mas a gente tem uma conexão, a segunda mãe para mim, Teca, uma mulher maravilhosa, tenho como referência, me ensinou muito, ela me dizia muito, se vire que você não é quadrada, eu trago isso pra minha vida, eu trago isso pra minha vida. E essa era coach mesmo. Era. E aí eu tive a oportunidade que ela foi para uma multinacional e me convidou pelo fato de eu falar inglês. E ela fala bem assim, não, vou te chamar. Eu fui convidada para ir para uma multinacional e eu vou te levar, porque eu quero você junto comigo. E assim eu fui. Tive a oportunidade de ser supervisora do setor de bagagem extraviada, LL. Foi quando eu fiz essa viagem para São Paulo, voei de Varig, né? Que naquela época só viajava de Varig quem tinha condições. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar nessa multinacional, na Suisport, né, do grupo Suissé. E assim eu fui. Fiz essa viagem, quando eu voltei, tive esse problema de saúde, mas eu entendi que eram as pessoas. Hoje, na minha maturidade, no meu olhar, eu já trabalhava a inteligência emocional. Sim. Por quê? Porque eu resolvi o problema do outro sem ter minha culpa. Não fui eu que extraviei sua bagagem. Né? Então Caramba. eu trazia isso, quando eu parei para olhar, eu falei, nossa, Verdade. eu falei, me trouxe equilíbrio, me trouxe, sabe, clareza, que de fato a gente precisa tratar o outro melhor do que eles merecem. Fiz muita amizade com o pessoal da Polícia Federal, até hoje eu tenho amizade com o pessoal da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, Vigilância Sanitária. Então, isso me deu uma conexão muito grande, mas eu via que eram as pessoas. E quando eu saí de lá, né, um dos projetos que também foi ceifado foi eu ir para fora do país e morar lá. Meu visto foi negado. Nossa. E aí eu fiquei arrasada e falei, meu Deus do céu. Com a oportunidade já pronta te esperando. Eu ia fazer ao pé, né? E eu indicando minhas amigas, empolgando elas, vamos fazer ao pé, vamos passar um ano nos Estados Unidos, vamos falar outro idioma, porque eu já falava, então seria uma oportunidade. E foi na época das Torres Gêmeas, eu fui tirar o visto, eu já tinha visto americano, porque eu tinha ido pra Disney, né? Foi pra minha primeira asa que bateu,
fui fazer essa viagem internacional com 14 anos, presente de 15 anos, né? Eu falei que nada que dançar valsa. Eu quero é viajar, eu quero ver o Mickey, né? Eu quero abraçar o Pateta. Então, eu entendi isso e vi uma oportunidade de liberdade mesmo. Eu falei, e tinha vontade também de ser comissária de bordo. Mas, dentre esses processos, quando eu tive esse visto negado, eu parei. Realmente foi um momento de estagnação que foi na época da torre que você falou, da Torre Foi, Gêmeas. das Torres Gêmeas. E foi por conta de alguma coisa do... Não, do na verdade, avião, eles me disseram... Não, eles me disseram que eu não... Na época eu não estava com empresa. Foi porque antes eu ou depois? Foi depois. Sim. Aí me falou que, bem assim, eu lembro muito nitidamente do profissional que estava lá, uma mulher de cabelo vermelho. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Ela pegou meu passaporte, riscou assim, ó, pegou os papéis. Você não tem laços fortes para voltar pro Brasil. Caramba. Eu parei, eu acho que minha pressão subiu, desceu, subiu, e eu falei, não é possível. Aí saí desnorteada, eu tinha uma tia que morava em Niterói, na época a gente só podia tirar o visto lá no Rio. E aí eu fui para Niterói sem noção, liguei para uma amiga minha que falou, Pink, o meu não vai passar, porque eu não tenho score, não tenho dinheiro para meu pai me bancar lá, dar 1 ano. E aí eu falei, não, amiga, você vai. Eu sempre fui essa mulher que incentiva, né, para poder realizar sonhos. Não, amiga, eu liguei para ela chorando em prantos, eu falei, eu não tô acreditando que aconteceu isso. E aconteceu. E aí depois de 1 semana eu falei, não, tem algo maior aqui. E aí minha mãe, né, professora, ela falou, filha, por que você não faz uma pós-graduação na área de docência do ensino superior? Sempre ela querendo que eu fosse professora, né? Sim. E eu dizendo, sai de baixo, mãe. Eu falei, não vou ser professora. Porque ela é professora do estado, queria que eu fizesse magistério, botou minhas outras 2 irmãs para fazer, além da escola... Além de fazer o ensino médio, ela botou para fazer magistério e eu fui rebelde, disse que eu falei, eu não vou fazer, eu vou fazer jornalismo, eu vou fazer comunicação, eu vou fazer turismo, eu vou viajar esse mundo todo que Deus me deu, né? Sempre nessa disposição. E aí ela falou, faça, vai ser bom para você. E aí eu fiz, né? Fui ocupar minha mente, porque até então eu não estava pensando em nada. Gente, como é a mente do ser humano. Porque você desenha um projeto, você não tem aquela resiliência de dizer, caramba, eu passei por aquilo ali. E foi aí que eu voltei novamente para o aeroporto, mas eu sempre ficava dentro dos negócios, sempre ficava na ponte aérea, Feira Salvador. Já gostava de posto, já. Sim. E aí meu pai falou assim, vou vender os negócios, não tem quem tome conta. Eu falei, oxe, tá doido? Eu Caramba. falei, eu vou agora, eu vou agora. E aí eu tive esse chamariz e falei, não, eu vou, mas eu vou abrir a Ver o Mundo Turismo e Feira. Assim eu fiz, peguei uma sala lá dentro do posto, foi no boom que a CVC estava abrindo lojas em postos de serviço, que a gente não falava mais em postos de combustíveis, era posto de serviço. Sim. Então seria legal, e ninguém entendia. Uma agência de turismo dentro de um posto, ninguém entendia, né? Para não vincular que era dono. Falei, não, porque é próxima à faculdade, FTC, a gente faz eventos, né, congressos, e aí fica melhor e tal. Mas, no fundo, eram pessoas. Então, quando eu realmente botei o olhar dentro do posto, dentro da rede conterrâneo, o problema eram as pessoas. Caramba. Então, foi aí que eu comecei a estudar gestão de pessoas, comportamento humano, e eu falei, não, a gente vai. O segredo tá aqui. Isso. Aí, quando eu comecei, aí eu ficava nas duas unidades, né? Eu ficava mais na outra. Dizia aí meu pai, não vai vender. Vai sim, vai vender. Vamos trabalhar. Vai sim, vai vender. Aí a gente vendia 300 mil litros. Aí quando vendia 301, aí eu vibrava, celebrava. Aí ele, esse negócio tá ficando bom. Aí vendeu 400 mil litros, vendeu 500 mil, e assim foi indo. E quando eu recebi essa premiação, a gente já atingiu 1.800.000. Caramba. Foi muito esforço. Cuidando de pessoas e cuidando das pessoas, as pessoas cuidaram das estratégias, do atendimento, da forma de tratar um cliente de uma forma para que ele voltasse, se tornasse fiel. O que é que mudou, né? O que é que foi diferente para você conseguir fazer o negócio decolar e crescer, né? Foi uma engrenagem, viu? Foi uma engrenagem. Posto, né, cara? Posto é posto. Às vezes você pensa assim, o que é que você faz, né? Pra fidelizar um posto. Pra vender mais. Entendeu? A gente fala, né, que o posto de combustível é uma commodity, né? Exato. E se a gente enxerga ele com as pessoas, que é o cuidado que
Os próprios revendedores não têm esse olhar para a gente, acha que é um colaborador para colar bico, né? Para só abastecer. Exato. E não é isso que a gente está buscando, né? A gente quer atendimento. E eu cuidar deles também foi primordial, e também por conta dos treinamentos que as próprias distribuidoras elas faziam, e eu participava. E eu percebia que eles utilizavam uma linguagem muito técnica. Os colaboradores, ninguém a aguenta, comunicação não estava pegando, não estava conectando. Tava no ouvido. Era, tipo, falava de NR, e os funcionários frentistas não querem saber o que é NR, não. Porque antigamente era bombeiro, né? Depois frentista, e agora é vendedor de pista, viu? Não chama vendedor de frentista, é vendedor de pista. Vendedor de pista. Porque tem que vender os acessórios, porque Boa. além de estar ali para vender só o líquido, você tem que vender os acessórios e os outros serviços que estão ali. Não, faz sentido. Isso já é, inclusive, um gatilho mental para o cara que vai trabalhar na frente entender qual é o papel dele, né? Por isso os caras também mudaram esse nome já de forma estratégica. Ele é um vendedor de pista, ele não é mais o frentista. Não. E trazer esse... Ô, Jamil, vire só um pouquinho aqui, ó, para ficar assim alinhado. Isso. Perfeito. Então, quando eu fiz esse entendimento que eu precisava estar próximo deles, né, entender a linguagem dele, eu comecei também a fazer os treinamentos dentro da minha equipe. E aí comecei trazendo isso aí, a competência deles, eles buscando quem eles eram, que eles poderiam ser capazes. E entendi também que uma das chaves é você descobrir qual é o sonho deles. Porque a gente tem um sonho, nós que temos negócio, a gente tem sonhos. Então, o sonho é levar segurança, confiança para o nosso cliente. A gente abre negócio para dar certo. Perfeito. E tem que fazer entrega. E quando eu faço integração de equipe, eu falo para eles, a gente não vende gasolina, a gente não vende etanol nem diesel. A gente vende segurança, a gente vende confiança através dos nossos serviços. Se eu peço para calibrar o pneu, eu estou vendo a segurança da família. Se eu boto um combustível de qualidade, é segurança para a família que está no carro. Se abre o capô e completa o esguincho de água, é segurança. Verdade. E se tiver vazio, paga a multa. Então, dentro dos produtos e serviços, você consegue enxergar isso. Realmente. Existe um propósito por trás, né? Sim, mesmo por trás de um serviço que parece não ter propósito nenhum. Exato. Se você olhar realmente, fazer o cara enxergar, tem, né? E foi isso, essa virada de chave, né? Eu atuo diretamente mesmo, fixamente no posto desde o ano de 2005, né? Vai fazer 20 anos. Até hoje. E isso me trouxe muita bagagem, porque eu comecei a ir para São Paulo, né? Eu não sou do negócio, né? Eu gosto da pista, eu gosto da coração. É onde bate. O coração do posto bate na pista. Onde é que tem a equipe, onde é que tem as pessoas para recepcionar, para bom dia, boa tarde, posso te ajudar, vamos completar. Sendo que a experiência do cliente, ele muda diariamente. E hoje eu vejo que um cliente, para ele completar um tanque, só se ele for fazer uma viagem longa. O ticket médio dele dentro do negócio da gente é 10, é 30, no máximo R$100. Então mudou muito. Para um cliente chegar e completar um tanque. Não rola mais. Muito difícil, só se realmente... Quanto é o ticket médio? Médio mesmo. O médio? R$50. É mesmo? É muito baixo. Eu jurava que era R$100, porque eu sou o cara que só bota R$100. Só bota 100? Eu sou o cara de... Aquela história do... Claro, né? Aquela história do... Como é? A gasolina subiu, rapaz, pra mim nada mudou. Eu continuo botando os mesmos R$100, né? Sabe? Pegadinha. Mas é justamente isso. Eu sou o cara dos R$100. É do seu carro também, né? Não dá. É o mercado, né? O ticket médio é justamente pra média dos carros que não consomem tanto. Assim. Isso. E o mercado de combustível mudou, tá uma bolsa de valores, né? Sim. Antigamente, para quem realmente roda, completar o tanque no início da semana era legal, era factível, né? Você completava, você rodava a semana, mas hoje aumenta hoje, diminui amanhã, aumenta mais dois de novo. Então não dá. Para quem faz controle, né, do consumo de combustível, principalmente transportadoras grandes que realmente precisa do carro para se deslocar. Boa. E é o que eu digo, o cliente tem a necessidade de se deslocar, ele não tem necessidade de comprar gasolina. É isso mesmo. Então ele e vai com lá, segurança, que é como você falou. Então não adianta. Se a gente não promove o deslocamento dele, bota um combustível e no meio do caminho o motor bate, eu não estou entregando valor. Então a gente precisa trazer, e eu trago isso para os colaboradores, porque é um pessoal que não desenvolve, trabalha por necessidade, né?
não tem propósito, por mais que você vê a capacidade daquele colaborador ali que sabe que tem potencial, que ele tem tá cheio de crença, ele chega ali e para ele é só o trabalho que ele vai ganhar o dinheiro dele para sustentar a família, mas às vezes você enxerga e fala, não, cara, dá para ir além, né? Abre o olho aqui, porque dá para você crescer, tem oportunidade, depende mais de você do que, né, de mim, na verdade, né? Porque, na verdade, todo empreendedor quer ter bons funcionários. E todo bom funcionário, ele vai crescer. Porque no fundo, a gente quer alguém para fazer aquilo que só a gente, não é nem que só a gente faz, né? Mas fazer aquilo que... Exatamente. Faz, né? Todo empreendedor quer ter alguém que fala assim, cara, eu quero alguém para fazer isso aqui com pelo menos o mesmo nível de competência que eu faço. Mesmo que seja do jeito dele. Mas com o mesmo nível de competência que eu faço. Então tem essa oportunidade, né? Acho que vai de cada um, né? Só que nem toda empresa faz isso, né? Principalmente o posto de gasolina. Não sei se todo posto de gasolina chega pro cara e fala assim, irmão, cara, vá, aqui você vai ter oportunidade, se desenvolva, tá? Você tá aqui para ganhar seu dinheiro, mas se você fizer seu trabalho bem feito, você vai poder dar um próximo passo aqui, né? É a gestão humanizada, eu vejo dessa forma, e na Rede Conterrâneo eu atuo de forma direta e objetiva, humanizada com os colaboradores. Então os processos de recrutamento e seleção são diferenciados, mas eu precisei sair dentro do meu negócio, eu precisei conhecer pessoas, eu tenho um mentor na área de posto, né? Inclusive sou mentora das turmas dele de gestão de posto, gestão de loja, gestão de pessoas. Show. Então, assim, conheço gente do Brasil todo e a gente precisa ter esse olhar para as pessoas. Exato. Né? A dor dos negócios são as pessoas. Isso aí é praxe, acho que 99%. Então, você entender, e olha que eu não acerto 100%, né? A gente sempre está buscando, e eu vejo que quanto mais passa dia, passa ano, eu atualizo e vejo que a gente consegue ser mais assertivo. Agora eu estou investindo numa tecnologia para fazer engenharia de equipes, vou colocar lá no meu negócio, porque eu uso como laboratório. Como é que eu vou mentorar outras empresas se eu não tenho como validar, se eu não tenho negócio? Então, tudo que eu oriento, os meus mentorados são todos validados dentro do meu negócio. Eu não consigo fazer uma entrega que não seja diferente, que não seja real, que não seja sucinta e não seja verdade, né? Mas possa ser que tem coisas que validou para mim e não validou para ele. Então, a gente tem que ter tempo hábil, né? Errar menos e desviar a rota e realmente ver com outros olhos. Eu acredito que o foco mesmo seriam as pessoas, a gente entender delas, como elas funcionam. Eu vejo que tem colaboradores lá que realmente passam por lá e dizem, nossa, eu passei pela gestão de Jamie Pink, porque a minha realização, minha plenitude é ouvir isso, ter colaboradores que passaram por mim, né, pela minha gestão humanizada, e que entenderam que elas podem sim ser donos de negócios, ser supervisores, buscar coisas melhores. Todo mundo é de possibilidades. Perfeito. Vai depender de cada um. E o estímulo, né? E eu tô ali todo dia na garra, e aí, como é que vocês estão? Já atendeu um cliente hoje, aí tem aquele que vai, que não vai, tem aquele que não tá bom naquele dia, eu já percebo. É a convivência, né? E você tem um olhar mesmo que, se eles não estiverem bem, eles não vão tratar seu cliente bem. Então, é aquela entrega, e a gente só pode dar o que a gente tem. Então, o que eu puder fazer pelas pessoas que passam pelo meu raio, pela minha gestão, eu tenho certeza que elas vão lembrar, sim, né, de uma sementinha plantada, seja lá para a área pessoal, profissional. Tem pessoas que falam, dona Jamília, eu abri meu negócio, você me ajudou, tem coisas aqui que eu aprendi aqui com a senhora, né, e eu vejo dessa forma, né, e a gente seguir no legado, né, saber que você fez história na vida de outras pessoas e que você pode contribuir propósito, sempre. Né, propósito. Ô, Jamília, você escreveu já? Você é escritora. Você chegou a lançar o livro? Já? Eu fui coautora, sou coautora do livro Código da Mente Empreendedora Revelado. Isso, do capítulo 16, eu falo sobre network efetivo, né? É um capítulo incrível. Inclusive foi o que a gente estava conversando ali no bastidor, né? Que ela adora o network.
Verdade. Para poder ter acesso, né, às coisas, né, às informações, porque o network, para eu me inspirar na escrita desse capítulo, foi importante eu fazer reuniões com pessoas até que eu nem conhecia, porque às vezes tem gente que não sabe fazer negócio, não sabe fazer negociação com pessoas estranhas, porque geralmente a gente faz negócio com gente estranha, né? Só que lá atrás, painho e maninha diz assim, não fale com estranhos, né? Então aí às vezes você vem com essa crença limitante, que realmente eu não posso fazer negócio com estranho, eu não posso fazer uma sociedade com estranho, mas que se você tiver o autoconhecimento, saber quem você é, saber quais são suas crenças, suas forças pessoais, onde você pode melhorar, você consegue avançar. E aí eu fiz reuniões com gente que eu participava de grupo de network do Know-How Club de Mato Grosso. Caramba. Era. Online. Foi na época da pandemia. Aí, tipo assim, eu falei, nossa, aí sempre que eu solicitava alguém, o pessoal disposto, transbordando, compartilhando. No meu grupo de mentorias, eles me davam aulas, cediam aulas, porque eu fazia a mentoria em grupo, né, nessa área de ferramentas do empreendedor. Sim. E eu trazia uma aula na segunda e na quinta, era a quinta da dúvida, que eles tiravam e ainda traziam um convidado que às vezes eu nem conhecia a fala, a entrega, mas que eles traziam e de fato, como são as coisas, né? O universo, ele conecta. Ele validava a minha fala e isso é transcendental, eu digo bem assim, e extraordinário. Porque a gente se conecta com pessoas, né? As pessoas também que trabalham comigo, meus mentorados também, eles são bem honrados pelas pessoas também que estão comigo. Eles ganham muita coisa. Eu falei, nossa, essa oportunidade eu não tive. O quanto eu precisei investir, o quanto eu precisei sair daqui para ir. Eu fiz aquela formação do Tim Revecker, né? A mente da mente milionária. Você fez? Oh, meu filho, mas foi aqui, foi lá com ele ou? Em São Paulo. Ah, não. Mas foi com ele, não? A primeira turma foi com o Tim mesmo. Foi com ele. E Show. eu fiz. E naquela época, você investir 25 mil reais era muito. Não, gente. Muito dinheiro. E na hora, quando foi fazer o pitch. Isso tem quanto tempo? Isso tem. Foi 2013. Caramba, 2013, velho. 25 mil. Era muita coisa. 12 eu só tinha R$1.000 na conta. 12 anos atrás, eu realmente. Eu tinha R$1.000 na conta, eu falei assim. O que eu sei, o como Deus proverá, né? E como é que você chegou na mentoria? Foi ler o livro e chegou lá? Como é que você Na verdade, foi um amigo meu, empresário de feira, da Dinápolis, que ele falou, prima, tem um evento aqui que é sua cara. Aí eu falei, qual é? Em São Paulo. E foi na época do carnaval. Aí eu falei, vou mesmo. Caramba, esse livro mudou minha vida. Não, o livro dele, né, que é O Segredo da Mente Milionária, é um livro que todo mundo fala bastante, sim, mas eu tive a experiência de viver isso, né? Aquele livro virou uma chave, assim, total na minha vida. E quando você expande a sua consciência, entende de fato. Ave Maria, vira, realmente. Meu Deus. E é engraçado que a primeira vez que eu li o livro, eu larguei ele. Meio que eu não tava conseguindo absorver. Você não queria acessar aquela informação. Eu não tava conseguindo absorver a informação. Eu lembro que eu tinha 19 anos. Passou 4 anos depois, 5 anos depois, o livro tava lá, meu irmão tinha comprado no mesmo lugar, e eu volto e pego o livro. Eu lembro que eu li o livro em 48 horas. Eu li o livro todo. Eu lembro que eu terminei de ler o livro, era 5 horas da manhã, assim, do segundo dia. Porque eu virei literalmente o dia inteiro e eu não dormi lendo o livro. Que a leitura se torna... Esse segundo momento, realmente eu consegui absorver o ensinamento desse livro. Esse livro realmente é muito bom. E você fez o treinamento pessoal lá com ele. Pessoal, eu tava indo para São Paulo todo mês. Caramba. E eu falei, gente, a gente precisa pagar o preço. E eu até compartilhei, porque tem gente que me olha assim, acha que é tudo fácil, né? Mas não era. Eu levava creme crack, Hugo, na mala para não ter que jantar, para não ter esses custos. Caramba. Então eu já tinha aqui, além dos 25 mil, o investimento com deslocamento, com alimentação, né? Com hospedagem. Não tinha esse negócio de Airbnb na época. A gente precisava fazer um investimento. Geralmente eu me hospedava no local do evento. Então foi 1 ano, todo mês indo para São Paulo. O treinamento era 1 ano? Era, porque tinha os módulos. Caramba! Tinha os módulos. Tinha o Train the Trainer.
Tinha também, porque também tinham outros profissionais que Sim, você faziam. fez com um time de 1 ano de treinamento? 1 ano de treinamento. Caramba. 1 ano de treinamento. E aí, quando começou a falar, eu tenho uma mente milionária, milionária. Os E aí, exercícios, Jamie milionária, eu falei, isso mesmo, aqui é o meu lugar. É o exercício de reprogramação mental, né? Que primeiro você esvazia a caixa, né? Ressignifica ali algumas coisas e depois você faz a reprogramação, né? Que é você adicionar os arquivos de riqueza. E quando você entende isso e que você vê pessoas, tinham várias pessoas que eu compartilhei, a gente dava ingresso, né? Aí a gente honrava, convidava as pessoas para ir, é gratuito, né? Então tudo isso dá bagagem pra gente, só que as pessoas não estão na mesma régua que a gente, né? Não tá no mesmo momento que a gente. Então não adianta você chegar lá, sacolejar, que às vezes dá vontade, né? Você falou até do empreendedorismo feminino, eu percebo muito que as próprias mulheres, elas se colocam nesse lugar de vítima. E não precisam, tem que buscar conhecimento. E uma das perguntas que, de fato, elas me fazem, Pink, como é trabalhar num ambiente masculino? Perfeito. Aí normal, são pessoas. Então, se você entende de pessoas, você entende de negócios. Então, lidar com homem ou mulher, para mim, não faz a diferença. E palestrar também para homens, para mulheres, também, para mim, não faz diferença nenhuma. Porque o conteúdo é único, é para ser gente. Ô, Jamie, o que é que você aborda nas palestras? Eu tenho um tema que eu gosto muito de falar, é do autoconhecimento, né? Só que ele envolve uma entrega, um discurso, uma narrativa que ele se encaixa. O autoconhecimento, a inteligência emocional e networking. Né? Show. Na palestra você conecta esses 3 pontos. Consigo, porque quando eu falo de networking, você precisa saber quem é você. Né? Então, tem que partir desse pressuposto. Então, se você não tem o autoconhecimento, eu acredito que é o ponto de partida para todas as pessoas. E eu vivo isso também nas imersões que eu faço transmissão, junto com o Márcio Michele, de saber que você vai resolver o passado para decidir o futuro. Mas quando foi que você entendeu isso? Eu entendi isso há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Fazendo as imersões, investindo tempo e conhecimento. E quando as pessoas falam assim, Pink, como é que eu vou saber o que é que eu sou? Aí eu falei, primeiro você precisa se despertar, não adianta. É caro, é barato, eu faço o quê? Começo como? Né? Pode ler um livro, pode assistir uma série, pode procurar um profissional, pode procurar um coach. Eu sou coach, mas eu não vendo o processo de coach, né? Minhas ferramentas de coach, elas são utilizadas dentro da minha mentoria, que é qualquer liderança, a gente vai trabalhar as ferramentas, né? Mas como esse mercado se prostituiu, também tem pessoas também que não entregam, né? Não fazem a entrega de forma profissional, faz uma entrega de forma amadora, faz de qualquer jeito e acaba banalizando a profissão. Um conhecimento que para mim que foi outra coisa que mudou minha vida. Minha primeira formação. Viver essas experiências que nada mais que assim, né? O processo o coaching em si, ele tem muito dessa questão do autoconhecimento, né? De você encontrar as respostas dentro de você. É muito mais sobre isso, né? O que eu entendi de coach não é que o cara vai lá para te dizer o que fazer, mas o coach ele te ajuda a você encontrar as respostas que você precisa. E isso é autoconhecimento profundo, na veia. E a gente tava gravando um podcast mais cedo aqui, porque, né? Talvez você tá assistindo esse podcast aqui, né? A gente grava os episódios, aí a gente, nesse dia, né, que a gente tá aqui gravando com a Jamie, a gente gravou uma bateria de 4 episódios, esse é o 4º. E no episódio mais cedo a gente tava falando com o João Guimarães sobre isso, que, cara, esse é um conhecimento tão valioso, que, cara, você que tá assistindo isso aqui agora que a gente tá falando, quando você vê alguém falando de autoconhecimento, cara, não ignora isso, não fala que isso é papo de coach e experimenta, velho. Vai viver isso, porque tem gente que tem aqui 30, 40, 50 anos de idade e nunca se permitiu passar por uma experiência como essa de forma profunda mesmo, levando a sério, para entender o quanto que isso muda a vida de uma pessoa. Então, muito cuidado com julgamento em relação a isso, gente. Pelo amor de Deus, porque isso mudou minha vida. Eu digo, foi uma outra coisa que realmente mudou minha vida, que foi no mesmo momento, inclusive, que eu li o livro, e que realmente é aquela coisa de você precisa se transformar
é uma história assim, ó, se você fosse a pessoa que vai te levar para o próximo nível, você já estava lá. Se você ainda não está lá, cara, você precisa se transformar nessa pessoa. Isso. Que vai te levar para o próximo nível. Verdade. E o coach, o autoconhecimento, né, o autodesenvolvimento, como você quiser chamar, é isso. É isso. Então, muito cuidado quando você julgar. Experimenta, né? Depois você julga. Exatamente. Muito cuidado. Você está perdendo. Você julga depois, na prática. Tá perdendo a oportunidade de mudar a sua vida. Não, autoconhecimento é libertador. E é como você falou, né? Idade não tem nada a ver com maturidade. Tem pessoas que realmente não sabem quem são, né? Perfeito. Vivem num mundo, assim, numa bolha e não se permitem viver o novo. E são a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas. Mas quando só uma pessoa que tá ali dentro daquele meio, daquele ciclo, pá, quando estoura essa bolha, compartilha e fala, nossa, como ela tá, o que foi que ela fez? Ela tá diferente. E isso atrai nas pessoas, né, a curiosidade de saber como é. Então, é como vocês mesmos estão dizendo, experimentem, não deixem, não julguem, né? Busquem saber quem vocês são a nível de ter amor próprio, né? Porque quando a gente não tem amor próprio, a gente está procurando fuga em outras coisas, né? E todo excesso tem uma falta. E quando a gente entende isso, meu Deus do céu, de fato, ninguém para, né? Se você se disponibiliza, está disposta ao aprendizado e é constante, né? A gente sempre está. E eu percebo, como eu convivo nesse ambiente de coach também, eu percebo que tem alguns deles que não se permitem viver essa transformação e querem curar outras. Aí não vai. Né? Aí não tem como, não tem. Então, sempre eu busco ser melhor. Eu tenho minhas rotinas, né? Eu tenho agenda, sou a mulher da agenda. Eu tenho minhas rotinas porque vai fazer a diferença. E o autoconhecimento, ele não pode ser negligenciado, né? Porque Deus tem uma promessa para você. E quando eu tomei o susto lá atrás, né, de estar hospitalizada, 7 dias na UTI, sem saber, entubada, sem saber o que é noite, o que é dia, aquilo ali, falei, não, eu tenho algo muito maior na minha vida. E eu entendo, e hoje eu vivo, sabe aquela coisa, viver com paixão. Esse foi o maior desafio que você teve na sua vida? Foi o maior desafio que eu tive na minha vida. E a oportunidade de ver a vida com os outros olhos. Eu vejo que, na época da Ver o Mundo, eu criei o slogan assim. Foi o antes que você estava falando do hospital, não é isso? Foi, do hospital. Existem várias formas de ver o mundo, encontre a sua. E eu comecei a entender que a gente precisa ter olhos com óticas diferentes. Quando tem treinamentos, cursos, workshops voltados para a área, eu sento para ouvir, para escutar. Porque são óticas diferentes. Né? Quando a gente tem esse aprendizado, a gente entende que eu posso respeitar o profissional que faz a mesma entrega, eu não vejo problema nenhum. Mas ele tem a ótica dele, eu tenho a minha ótica, as minhas experiências, minhas vivências. E quando você sabe disso e respeita isso, a gente fica mais leve, o negócio também em si, você não procura a concorrente. Quantos milhões de habitantes tem aí para você desenvolver pessoas? Exato. Né? Mas para que dizer, não, gente, a gente tem que realmente sentar para aprender. E logo quando eu finalizei esse processo do Tim Revecker, né, do Segredo das Mentes Milionárias, de você falava assim, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Era engraçado, você tá louca, isso mesmo. Você tá louca. Mas tem um exercício que é bem isso, né? Na verdade são vários, mas esse é o mais marcante, porque de vários exercícios que você faz, sempre finaliza com essa repetição. Eu tenho uma mente milionária, se encontra um dinheiro, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Na verdade, é física quântica, né? Que a gente leva para o universo e é transcendente, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer as 2 imersões com Tony Robbins fora, né? O Despertar do Gigante, né? Despertar do Gigante Interior. Caramba. E o Encontro com o Destino, Date with Destiny, que é o Eu Não Sou o Seu Guru. Eu Não Sou o Seu Guru. Que tá lá na Netflix. E é isso tudo mesmo? Rapaz, Você sai voando mesmo. Rapaz,
Aquele homem daquele de 2 metros de altura, falando com aquela voz. Você fica com medo, não chegue perto de mim, não, fique de lá, né? Gente, só em olhar. Eu tenho o kit do livro dele, né? Quando eu olho pra ele, eu tenho uma funcionária que ela fala, quando eu tô assim, às vezes eu tô concentrada e ela quer falar alguma coisa comigo, quer me acessar, ela fala, Tony Robbins. Aí quando ela fala, eu fico toda assim, eu fico sorrindo, me gatilha, né? Porque é um cara que eu sou muito fã. Ele foi o primeiro conteúdo que eu vi falar sobre consciência. Isso foi expansão quando? de consciência. 2019. Você já estava nesse processo? Já estava nesse processo. 6 anos, né? Você fez o treinamento com ele? Tem 6 anos? Tem 6 anos. Tem 6 anos. Tem 6 anos. É, recente. E aí foi sensacional. Imersão aqui, 12 horas. Imersão é 18 horas, 19 horas. Intervalo, 15 minutos. Era barrinha e água. Então, assim, foi uma experiência incrível. Ele entrega tudo. Ele fala de crença, fala de saúde, fala de vários pilares da nossa vida que a gente precisa olhar. E que se a gente não fizer isso com maestria, a gente realmente está defasado. Caramba. A gente tem que expandir a consciência. Tem que expandir a consciência. A gente fala de tem que. A gente precisa. Né? Porque às vezes a gente faz o que gosta, mas às vezes a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer, porque, né? Geralmente o empresário, o empreendedor, a pessoa que tá, o aspirante a empresário, empreendedor, ele quer ter o resultado. Sim, mas para ele ter o resultado, ele tem que. Ele tem que ser. Não me obrigue, não me obrigue. Porque a galera às vezes quer o resultado sem fazer o que tem que ser feito, né? Foi o que você falou no início como se fosse uma temática pro episódio. Tem que fazer o que tem que ser feito. E pagar o preço, né? Exato. Eu acredito que é o preço da família, é o preço financeiro, é o preço de horas de sono, né? Hoje tenta equilibrar o máximo, né? E só que as pessoas querem estar onde você está, mas não quer pagar esse preço, né? Ver a questão do acesso. Às vezes eu faço eventos voltados para mulheres e é um ticket diferente do comum, né? Porque eu sei com quem eu quero atrair. Perfeito. Só que essas pessoas não querem pagar o preço para poder... Eu falei, meu Deus, o quanto eu investi para poder sentar em mesas, né? Para ter acesso às pessoas, conhecer as pessoas, e que hoje sou convidada para estar nos eventos. Hoje me recebi um convite para ser homenageada no dia em comemoração do profissional de relações humanas. Então, caramba, é sensacional. Por quê? Porque te vê como referência. Exato. Não dá pra gente ser algo que a gente não é. Uhum. Porque se você usa uma capa, uma máscara, ela cai. Você só sustenta a verdade. Se você carrega uma verdade, você consegue sustentar aonde você for. Não adianta, não tem ninguém que te diga que você não vai fazer, né? E voltando lá ao estímulo dos negócios com meu pai, a vontade dele era contar dinheiro. Não, filha, você vai ficar contando dinheiro aqui. Aí eu falei, não, pai, não, eu vou aprender, eu vou atrás. Não, eu tenho que entender porque a conexão do tanque, que é um tanque bipartido, tripartido, porque tem que aferir a bomba, porque tem que ter o filtro do diesel, do S10, a composição do combustível, um negócio assim. Aí ele fica assim me olhando, vai ficar muito tempo aí nessa pista? Eu falei, daqui a pouco. E assim foi indo, porque porque a gente tem que buscar o conhecimento. Perfeito. Mas se eu fosse na vontade dele, eu ia contar dinheiro. Dinheiro é o de menos. Pai, eu falei assim, eu tô fazendo dinheiro pra nem ter como contar, tem que ser a máquina. Você fala assim, meu pai. Você fala assim, meu pai. Eu não quero ser a pessoa que fica aqui contando o dinheiro. Eu quero ser a pessoa que faz o dinheiro chegar aqui pra poder a gente contar. Tem que ser a máquina. Eu quero entender como é que... Eu quero entender como é que o dinheiro chega aqui. A próxima... E não contar o dinheiro. Eu quero comprar um carro forte. Isso. Perfeito. Mas isso é bom porque existe, né? Na nossa gestão, é uma gestão familiar. É eu, meu irmão e meu pai. Mas em alguns podcasts o pessoal me pergunta bastante sobre a questão de porque a empresa familiar, porque não dá certo. Eu falei, lá dá certo, porque nós somos congruentes, nós temos funções pré-definidas, fazemos reuniões semanais, nós damos conta de tudo. Que massa, e cada qual no seu quadrado, perfeito, respeitando o lugar de cada quando um. A família como é que tá distribuído, né? Como é que tá distribuído lá? Seu papel é cuidar de gente.
Tiago é tributário fiscal. Boa. E GG fica na supervisão só assim. Só assim. GG é o gerente geral. Ai, gostei. Vou falar com ele. Gostei. Boa. GG é uma pessoa maravilhosa. Ele me ensinou muito. Fazer negócio de sentar. A gente ia para as negociações grandes das companhias. Gente ó, grande. GG é gente grande. Ouvindo. Boa. Pai, uma vez tirou 150 mil de uma companhia em menos de um minuto. Uau. Eu falei. É um Aí eu maestro. falei, isso! Eu gosto disso. Caramba. Aí ele, é assim que faz, viu, minha filha? É assim que faz. Eu falei, Boa. deixa comigo. Boa. Então, assim, a gente tem essa conexão gostosa, né? Isso é bom. E a né? gente se respeita também. É bem legal. Os eventos, geralmente, quem participa mais sou eu, né? Que eu sou a do network, de levar, de Sim. entrar. Boa. Pai não vai muito, né? Eu gostaria que ele tivesse ido comigo pra a África, Sim. mas ele não foi. Tivemos outras premiações, mas essa da África foi sensacional. Especial. As outras foram aqui mesmo na Bahia. Foi a maior essa premiação. Foi a maior. 1,8 Isso. milhões. E aí, quando a gente entendeu que, de fato, a gente precisava sair do negócio para trazer inovações, assim eu fiz. Então, as companhias me conhecem, eu conheço a revenda do Brasil todo, né? Conheço também funcionários que também me acessam. Já mentorei gente em São Paulo, né? Donos de posto em São Sim. Paulo. Já mentorei uma que era de loja e foi promovida a gerente de posto. Então, tudo com a bagagem que eu carrego nas minhas costas e compartilho. Então, Pai, sabe nosso fazer. network essa semana, de segunda pra cá, subiu de um nível Foi mesmo? estratosférico, Ai, né? que delícia. Imagine como é que se diz. Caramba, Eu aí. carrego ouro líquido, né? Muito bom, muito bom. Maravilha. Comentando sobre isso, Jamily, sobre empreender em família, né? Eu costumo, eu gosto de dizer o seguinte, cara, vai muito da sinergia interna. Sua criação com a família, Sim. seu relacionamento interno, né? Sim. Porque às vezes, pô, não dá certo empreender com família, mas se você for olhar o relacionamento dentro de casa, Sim. já não era um relacionamento tão incrível. Porque, por exemplo, minha esposa é sócia da mãe e dá super certo. As duas se completam, o negócio cresce, né? Então, assim, realmente a energia de vocês devia ser bem, bem compatível em casa e fluiu também no negócio. Fluiu. Não, e tem vários cases de empresa Exato. familiar que dá certo, né? Isso Esse médio aí. não é uma regra, né? A questão mesmo é cada um entender o seu Exato. papel dentro do negócio e buscar evoluir, porque Sim. uma empresa familiar que ninguém tá evoluindo, pô, a Exato, chance de dar errado dá. é óbvia. Exato. Agora, quando tá todo mundo no processo de, cara, preciso melhorar, preciso aprender mais, tá todo mundo expandindo consciência, cara, eu acho que é o melhor ambiente pro negócio dar certo. Quer bater seu recorde de venda de posto? Quero. Que tal fazer Irei. um posto cor-de-rosa? Ai, meu Deus. Vou botar no meu mural dos sonhos. 100% cor-de-rosa, a farda é cor-de-rosa, a bomba Ia ser cor-de-rosa. bacana, Não viu? é? Você ia ver. Ia ser bacana. Inclusive, teve uma revendedora, eu não lembro de que estado ela era. O posto dela só atende mulher. Não Caramba. abastece homem. Cara, se você faz um negócio desse, ia ser uma parada de mídia nacional e, quem sabe, até internacional. Não, com Posto de certeza. gasolina. Você... Pink... É. Pink... Só pra Oil, mulheres. pink oil. Assim, porque é pink oil. Ah, eu gostei, viu? Vou botar. Anota aí, amiga. Anota aí pra gente já desenhar esse negócio aí, viu? E eu sou da execução. Tá vendo? Mas eu percebo que o perfil do posto tem mulheres. Quando eu faço ações, Dia das Mães, Dia das Mulheres e tal. Olha o muito Pink. pouco. Olha o Pink. Viajei aqui, velho. Era pra falar só na mente, velho. Continue. E aí, o perfil, a gente não tem muitas mulheres motoristas, né? Que realmente que sim. dirigem, que abastecem, Sim, sim. que coisa, mas é algo que pode ser particular, porque existe o contratempo que as pessoas me perguntam quanto a contratar colaboradoras mulheres, Sim. né? Que tem postos que utilizam essa estratégia. Isso. Então, possa ser que é a forma que esse posto queira chamar. Então, eu vou abrir aqui, tem um posto lá na cidade que o pessoal chama do posto das gostosas. Sim. Né? Boa. Então, é como ele quer ser visto, né? Sim, Então, sim. e eu vejo, por um lado, de gestão, é uma rotatividade muito alta de colaborador. Caramba. Então, as mulheres, elas não ficam, né? Porque chega, às vezes, e também questão de assédio. Sim, sim. Né? Verdade. Então, a gente Que precisa tomar realmente cuidado. é um ambiente propício, né? É. Infelizmente. Então, a gente precisa tomar cuidado.
Mas esse projeto aí... Quer ver uma outra estratégia massa também? Por exemplo, tem postos, não são todos, mas tem postos que... Quer um cafezinho, meu patrão? Mas, tipo assim, quer um cafezinho... Se o cara bota uma roupa, um avental, um negócio e vem com uma bandeja... Cara, de onde eu tiver, eu falo assim, não, se tem gasolina pra eu chegar até aquele posto, eu vou abastecer lá, porque lá tem um serviço gravata, terno. É o diferencial, eu acredito. Quando tem eventos específicos, né, a gente faz o Lube Day, que é o dia pra troca de óleo, então a gente monta uma equipe, bota animadora e tal. Criar microcampanhas ali durante o ano, né, para que você movimente o negócio, né? E isso atrai. Tem que atrair, porque posto tem cada esquina. Porque realmente, essa visão, essa visão de você aproveitar as agendas que já existem, você também criar novas agendas para gerar movimento, né, dá para ser replicado em qualquer negócio, inclusive no seu negócio, né? E realmente, como você falou, às vezes o cara fala assim, não precisa. É um negócio de passantes. Não precisa ter atenção com isso. Que foi exatamente o que a gente deu de insight ali, né? Dentro do ecossistema, né? Somos um grupo de empresários e a gente tem um empresário lá do mercado farmacêutico, do ramo farmacêutico. Né? E aí, como você falou, posto tem cada esquina, farmácia também. Farmácia também. E aí a gente conversando sobre o que ele poderia fazer de diferencial para uma reinauguração de uma loja que já existia no ambiente, já estava meio que batido ali, e aí a gente chegou à conclusão. Ele comprou uma loja, exato. E só que ele não queria simplesmente assumir a loja. Só ele queria abrir. Ele queria fazer uma reinauguração, porque já tá aí, o povo já conhece, ele falou, não, eu quero chegar com algo totalmente novo, com nova energia, para que as pessoas atraem gente nova. E aí foi quando a gente surgiu a ideia da Onda Amarela, né, que a farmácia dele, a cor, né, a paleta de cor é amarela, e aí criou a Onda Amarela, e aí ele comprou a ideia e foi comunicando, e Instagram, e foi indo. E a Onda Amarela hoje virou um movimento. Né, que ele faz ali em todo o bairro que a farmácia tem. Então quando ele fala assim, tem Onda Amarela esse final de semana... Tipo, o pessoal já sabe que vai ter coisa boa lá, entendeu? Então o pessoal já se prepara. E aí criou toda uma campanha em cima disso. Esse negócio foi algo que surgiu dentro na reunião de conselho do ecossistema. Foi mesmo, Onda Amarela. E aí fez o lançamento e, tipo assim, o pipoco foi de 400% de aumento no faturamento aí em um final de semana. Sendo que ele disse que o padrão de mercado em uma reinauguração é aumentar 30%. Uau! Ele foi para 400% a mais. Foi bizarro. Bom, eu fiz a festa lá. Foi? Saí com a cesta. Faz parte, né? Então vai que a estratégia deu certo. Hoje, se você fizer, eu vou encher o tanque lá. Deixa eu te fazer uma pergunta voltada aqui pro que você estava falando do Anthony Robbins, que eu queria perguntar e não tive a oportunidade. Qual foi a principal virada de chave que você teve lá? Aquela que você falou assim, essa bateu, Tom. Essa aqui eu vou levar pra vida e nunca mais volto. Quebra de crenças limitantes. A forma que ele abordou, a forma que ele trouxe, foi tão claro, foi tão explícito. Vira aqui, ó, pra você. Foi tão explícito que eu entendi. Inclusive, uma das crenças que eu quebrei, né, lá, que me veio na minha consciência, foi que o gado engorda com o olho do dono. E eu desconstruí essa crença que o gado engorda com o olho estratégico do dono. Senão a gente não podia ter mais de um negócio. Então, eu entendi sim que a gente pode ter, como vocês iniciaram a pergunta, como é que você dá conta de tantos negócios, né? Então, são 3 postos, uma loja de conveniência, além da minha empresa de consultoria e treinamento, ter pessoas. Não foi fácil, mas também não foi impossível. E sigo ainda na construção. E aprender essa virada de desbloquear que o negócio ele não depende só de você, foi a principal virada. De você entender que não, realmente eu preciso que eu posso assumir um papel diferente, né? Na época... Antes disso, você era a pessoa que vivia... Workaholic, caramba, né? Cara. Eu trabalhei, eu cheirava gasolina. Você chega perto de mim... Tirou fumaça. Tirou um peso, hein? Tirei esse peso. E, de fato, aconteceu. E quando ele falava que ele era sócio de 56 empresas, eu falei, eu tenho 4, então só falta 52. Tá pouco. Não, imagina ele falando, né? Como é...
Esse negócio de que o óleo do gado não engorda, não é cresce. A voz grossa Irmão, dele, que porra é Gente, a voz Não, dele eu penetra tenho assim, ó, vontade você de, eu tenho conecta. vontade de ver Tony Então, Robbins a gente assim tem de que ir perto. logo, velho. velho. É, Já velho. ele aposenta. Exato, já me para. Eu tenho vontade de ter Vai essa ficando mais experiência velhinho, de não vai ter mais essa bichar um energia monstro, velho. É foda. Ele tem o Platinum, o grupo dele é Platinum, Aham. o que participa de todas as vivências dele. Ele tem vivências grandiosas, assim, na parte de autoconhecimento mesmo, né? Lá na Europa. Eu não sei o nome da cidade em específico, mas ele traz uma bagagem, meu Deus, o pessoal do Platinum. E quando ele faz evento online no Instagram, tem pessoas que traduzem e compartilham. Caramba. Ave Maria, só eu vi a voz do homem, eu falei, ai meu Deus, eu fazia que nem uma seguidora minha que diz que quando eu falo, minha voz, ela diz que parece uma música. Ou no ouvido dela, bem singela e que orienta. E tem também que fala assim, Bebê, que eu tô ouvindo tua voz aqui, ó, no meu ouvido. E isso é bom porque gera conexão, Total. né? Gera conexão, mas essa experiência que eu vivi com o Tony lá, eu falei, não, eu posso ter negócios, eu posso ter outros negócios, ter outros acessos. Então, isso me fez enxergar e também a possibilidade de eu sair do meu estado. Eu estava no estado de flow, dentro do posto, só que o que é que aconteceu? Eu não estava mais dando aquele engajamento, né? Já estava ali naquela limitação e eu percebia Meio que as tava pessoas... por obrigação ali. tava ali cumprindo tabela. E eu percebia que as pessoas me procuravam muito, né? Pique, eu quero abrir um negócio, o que é que eu faço? Eu quero abrir um Hort. Pode ser em qualquer lugar. Ficava me pedindo algumas dicas e eu levei isso. Foi assunto de terapia, né? Que no momento eu não tinha clube de negócios, né? Para poder compartilhar. E eu levei essa situação para ela. Que tal rentabilizar isso aí? Você falou, vou botar um check-out aqui no meio. Aí eu falei, bora fazer esse negócio. E me dá gás. Voltando o que eu tô falando em relação ao laboratório. Então, eu vivo o meu negócio, né? Sou lá, domino o que tem no dia a dia, na operação, na gestão, no estratégico, e compartilho com outras pessoas, né? E elas veem a possibilidade também da entrega. Porque quando você tem visão de negócio, independente do mercado que você atue, você consegue ter discernimento. Perfeito. Então, tinha treinadores que chegavam lá para fazer treinamento com os vendedores de pista, com frentista, e fazia. Porque a lingerie, uma senhora veio comprar uma lingerie, comprou uma lingerie mais exótica. Aí eles ficam, não entende nada. Então, para ele, para dentro do negócio, ele não vai associar isso se eu vou vender uma gasolina aditivada para uma Ferrari ou se eu vou ganhar uma gasolina aditivada para um carro que tenha que cair nosso pedaço. Então, ele não tem essa noção. E você expandir, de fato, a consciência, trazer essa evangelização, essa consciência do colaborador que a gente não vende combustível, eles nunca iam imaginar. Nunca imaginar. E é o deslocamento, né? A necessidade do nosso cliente é se deslocar. Não é comprar gasolina. Ele não chega lá, eu vou comprar gasolina. Ninguém acorda e diz, eu vou encher meu tanque do carro. Né? Não é assim. Então, de fato, a gente precisa fazer um trabalho diferenciado, assertivo, né? No atendimento, na capacitação das pessoas. Gente, tem que focar em gente. Total. Perfeito. A sua solução ou o seu problema? Uau, não conhecia essa. Esse livro aqui é de uma amiga nossa, né? Esposa de um dos membros do Ecosistema. Massa. Na hora que você tava falando que tudo é gente, né? Ela tem esse livro aqui. Massa. Que ela fez uma palestra, inclusive, no Ecosistema, falando o seu problema é gente. Que ela fala exatamente sobre isso, né? Na verdade, é o problema e a solução. Sim, né? sim. Que ela sempre... Ela mentora muitos empresários e grandes empresários, e sempre os empresários chegavam para ela e falavam assim, mas eu não sei, eu preciso passar esse negócio, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais, eu tô aqui me acabando de trabalhar e, cara, não vai ter ninguém para assumir isso aqui, eu não sei mais o que é que eu faço, eu tô realmente escravo do meu negócio, mas literalmente não existe outra solução, porque, cara, ninguém é igual a mim. Aí ela chega pro cara e fala, tá, o seu problema é gente. E você precisa entender. No dia que você aprender a lidar com gente, você vai resolver todos os problemas, entendeu? Que você tiver. E ela escreveu esse livro aqui, por isso que eu peguei na hora que ela falou de gente. Carol Nutri, ela compartilhou exatamente sobre isso. Recentemente, ela se pegou meio-dia na piscina do condomínio dela, de biquíni, na ponta, e
tentando entender o que era aquilo que ela tava fazendo. Se julgando que ela não poderia estar naquele momento, no dia de semana, desfrutando. Ela falou assim, não, mas agora eu entendi, eu já resolvi os problemas que me impediam, que ela tinha muita essa dificuldade de delegar, de confiar nas pessoas, de sair da operação. E realmente, cara, o nosso problema e a nossa solução é justamente gente. Gente. Tem que trazer isso mesmo, principalmente para os gestores. Eu observo que tem empresários que procuram culpados, né? Exato. É o coordenador, é o funcionário, e ele não olha para ele. É o governo. É a crise. É a economia, né? Aí é o concorrente. Ele procura porque não tem um espelho na frente, perto dele. Para poder enxergar. E existe essa dificuldade. E quando eu fecho mentoria, é justamente por isso. Primeiro, você está disposto? Está disposta? Porque não adianta eu chegar lá, principalmente que eles me procuram bastante também para fazer implantação de cultura, que geralmente não tem cultura. Verdade. Né? E Caramba, empresa com irado. muito tempo para implantar uma cultura de gente que já tá com cachimbo todo. Ave Maria. Maria. Aqui não tem jeito, não. Aqui tem que trocar. Tá disposto a trocar o time? Você quer que eu implemente cultura? Quer. Tá disposto a trocar o time todo, né? Você não faz essa pergunta. Ave Maria. Desafiador. Porque aí quando você ajusta, né? Tem que fazer o briefing com o gestor para entender dos valores, dos princípios, o que norteia ali, né? Qual é o código de conduta, o que pode, o que é que não pode, né? Como é que eu chego ali e digo que não pode fumar na bomba? E aí o meu gestor diz, não, pode fumar, fica à vontade, né? Não tem. E o cara tá ali é o jardim da infância. É uma coisa óbvia. É o jardim da infância. Então, os desafios, eles são diários. E eu entendo. Tem que gostar. Se não tiver esse feeling de gostar, tem que contratar alguém, porque a gente não é bom em tudo. Perfeito. A gente não é bom em tudo. Então, se eu não sou bom em gente, eu tenho que contratar alguém que entenda de gente, que possa fazer acontecer. Só que às vezes é o medo, né? É o eu empresário, né? Começa um negócio, tem medo de escalonar. E aí chega, se depara com, eu tenho que contratar, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, né? Tenho. Mas aí, se eles não entenderem, de fato, né, o propósito, porque a empresa, eu vou abrir porque eu abri a empresa, vai dar dinheiro, eu vou fazer igual, ganha dinheiro, mas não é assim. Perfeito. Tem que existir, tem que ter propósito, né? Tem que ter o quê. E esse propósito, né, amarra a cultura também, né? Tá amarrado na cultura, né? Não tem jeito. Ainda tem isso, né? Que às vezes a pessoa te chama para implementar a cultura. Só que aí quando você sai, ela não consegue sustentar a cultura que você implementou, porque que vendeu negócio, ela não tá alinhado, não adianta, né? Não adianta. E às vezes não... É aquela questão, não é verdade e não consegue sustentar. Porque não é a verdade que ela vive. Perfeito. E aí não consegue sustentar. E eu já tive experiência de mentoradas minhas que abriu mão do negócio porque não conseguiu dar conta levar. E quando eu sinalizei justamente por isso, em relação a que eu não estava suportando, sabe? Aí eu falei, não, minha saúde mental é em primeiro lugar, porque ela queria ser a dona do negócio. E não queria ser a gestora, ela não queria botar a mão na massa. E eu estava fazendo isso por ela, a gente negociou e eu fazia uma visita nas lojas dela. E aí eu ia lá e quando chegava lá, eu falei, não, ela não tá pregando. Eu falei, o processo seletivo. Aí quem é essa menina que tá aqui? Aí ela, não, tá treinando. Eu falei, preencheu o formulário? Não. Fez a entrevista? Não. E ela tá fazendo o que aqui? Ou seja, não pulou todas as etapas. Que loucura. Não tem como. Aí não vai. Aí eu falei, não. E por que você disse, tô sem tempo, tô não sei o quê. Eu falei, não. Foi uma boa indicação. Aí eu falei, não, assim não dá. Aí eu falei, fico com você até esse mês. Ela, não, Pink, pelo amor de Deus, não, você tem que ficar. Ainda eu fiz uma proposta pra ela, eu falei, me dê seus negócios e eu pago o que você me paga. Caramba. Aí eu falei, me dê, porque seu negócio é do caramba. Aí eu falei, me dê seu negócio. Aí ela pegou e abriu o olho. Eu falei, o que é que ela tá vendo que eu não tô vendo? E a pergunta do empreendedor é assim, onde é que tá meu dinheiro? Perfeito. Sim. E olha que eu não mexia com a gestão financeira. Eu não fazia a gestão financeira dela. E aí é isso, é você saber realmente ter o feeling do negócio. Ser dono de abrir a boca e dizer que é dono do negócio, beleza. Agora sente na pele, sente, né, a dor de dono. Né? Tem alguns consultores que nunca teve negócio e quer chegar e
palpitar no teu negócio, né? É que nem como é que eu vou conversar de negócio com um funcionário? Não tem negócio de funcionário, não tem mentalidade empreendedora para isso, né? E quando eu fui convidada para ser colunista do portal, não foi nem para falar de empreendedorismo feminino, que as pessoas me veem muito lá forte, por conta das instituições, né? Sim. A gente vai para os lugares, para os ambientes, aí pede falar da mulher, eu vou, adoro. Mostro o microfone, eu falei, já tô, meu nome é pronta. Mas falar sobre mentalidade empreendedora é justamente você pensar de forma inovadora, pensar fora da caixa, saber que você pode fazer diferente. Perfeito. Mas para isso eu tenho que buscar o conhecimento, acessar pessoas, acessar ferramentas que você possa colocar no seu negócio. Não adianta ser limitada. Essa semana mesmo eu falei da questão do recomeçar. A gente precisa recomeçar. O empresário, ele precisa saber que vai ter um dia que você vai chegar lá e vai dar de cara com, nossa, e agora eu faço o quê? Vai. Então é a hora que a resiliência, não, eu posso passar por cima disso aqui, eu vou acordar, não, eu mereço, eu vou fazer, eu sei fazer acontecer, eu passei lá porque isso está acontecendo, não. Aonde foi que eu errei? Será que a maioria dos empresários fazem essa pergunta? Né? Tem algumas perguntas que é necessário a gente fazer. Geralmente, na maioria das vezes, eu faço todos os dias. O que eu posso ser melhor? Como eu posso ser melhor? Né? O que eu deixei de fazer hoje? Por quê? Porque é autopercepção, autoavaliação. Porque quando você se depara numa casa com 4 paredes, com situações para você resolver, e você não tem aquela certeza, né? Você tem a fé em Deus que vai dar certo, ele vai te dar uma orientação, né? Que primeiro a gente dá o passo, ele dá o chão, mas tem coisas que você tem que usar a intuição, tem que ter o traquejo, você, nossa, eu tenho que resolver. E eu aprendi na área dos negócios, tanto na área de turismo quanto na área de posto, que eu preciso ser resolutiva. Perfeito. Eu não posso perder tempo. É isso aí. Eu tenho que resolver meu cliente, se meu funcionário colocou um combustível errado, eu tenho que resolver, eu tenho que parar para resolver. Eu não posso esperar, me espera aí amanhã, que aí amanhã eu vou ver isso. Não, tem que parar e resolver. E quanto antes você resolve, melhor. Turismo, perdi o voo, tem que embarcar no próximo. Quando emite com a agência, quem tem que resolver é a agência, não consegue resolver na companhia. Então, eu recebia ligações de madrugada. Né? Teve um cliente que foi na época lá do furacão lá do Caribe, sim. Ele viajou, meu filho, naquele dia eu surtei, que auê, eu falei, não viaja, porque vai ter, vou viajar do mesmo jeito, viajou, aí o mar entrou foi uma agonia, meu Deus, aí a mulher dizendo, porque eu não vou pagar, uma série de coisas, eu vi tanta coisa, mas nesse dia eu estatalei, viu? Foi o dia que eu dei uma surtada, que acontece, né? Com certeza. Pois é, e eu tentando ver hotel em Cuba, e não tinha hotel em Cuba, ela estava em Cuba, e o mar avançou no resort. Caramba. Só que aí o pessoal lá deu suporte, né? E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer se colocando no lugar dela? Porque foi uma viagem cara, e que não sei o quê. Quando eu dei essa surtada, eu falei, não mereço isso não. Aí, mas graças a Deus, voltaram, né? Teve o suporte lá do consulado brasileiro, né? Ninguém tava morrendo, ninguém tava sangrando, mas deu tudo certo. Mas são as experiências que a gente traz da vida, então a gente precisa ser resolutivo. Isso. Então, alguém que me liga, eu gosto de resolver. É o quê? Para resolver. Perfeito. Não dá para fugir do problema. Né? Porque se você foge de problema, você acumula. Eu gosto de problemas, viu? Eu gosto. Tem que correr para resolver, né? Perfeito. Para resolver. Esse negócio que não tem problema, como é que a gente vai acordar todo dia, vai resolver? Se você não quer ter problema, não tem negócio. Não. Esse é o jeito. Você não gosta de... Porque assim, a vida do empresário é essa, né? Querendo ou não, né? Você pode ter a melhor gestão do mundo, mas você vai ter problema sempre vai toda hora. Toda hora. Sempre vai ter com o fornecedor, com o cliente. Fato. Não, gente, é tanta coisa e você tem. Quando chega cliente duvidando do combustível lá na rede, Ave Maria, eu vou baixando no salto para poder falar e atender. E é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter confiança no que a gente vende. E se você sabe que você está vendendo a sua entrega, você não tem quem faça. Boa. Né? Então, a qualidade do combustível que você entrega, até aí você fala para os funcionários, vocês têm que saber onde vocês estão trabalhando.
Vocês têm que saber, você vai dizer, eu tô trabalhando naquele posto que tem combustível adulterado. Você ia gostar? Pois é. Não. Então, a gente alerta para algumas coisas. E tem que ter coisas. A informação para quando o cliente falar, você saber se posicionar também. Que não precisar chamar a gestora e matar no peito e resolver. Saber se posicionar. Porque há muito tempo eu fui funcionário de funcionário, viu? Por muito tempo eu fui funcionário de funcionário. Dona Jamília, a senhora pode vir aqui? Eu falei, o quê? Aí eu saía para resolver. Aí, né, a gente aprende e diz, você no meu lugar, você faria o quê? Aí fazia isso, vai lá, faça. Perfeito. Chave, vai lá. Você consegue, quando conseguir, volte aqui e me diga. Dona Jamília, eu fiz assim, você é foda. É isso aí. Sabe? Então, dá responsabilidade para eles. Porque se a gente não dá essa confiança, eles não vão ter. A mesma coisa é estimular a mente deles. Eles têm preguiça de pensar. Pense, exatamente. Tem preguiça de pensar. Na loja de conveniência, eu digo assim, a gente tem uma mesa de destaque para botar alguns produtos. Aí eu falei, usa imaginação, não tem certo e errado, mas usa imaginação. Aí quando eu chego, eu vejo a mesa e vocês podem ser melhores? Me conta aqui o que você quis dizer com isso. Esse produto comunica com esse. Perfeito. Né? Então a gente tem que estimular. Não, faça de novo, veja dessa forma para ver o que é que você consegue trazer. Tem que estimular. Se a gente entregar o ouro para eles não tem crescimento. Não tem crescimento, não tem inovação. Aí você fica aqui, você falou, como é? Funcionário dos funcionários. Você já viu? Porque tem gente assim, não é pouco não, viu? Demais. Funcionário, não seja um funcionário do seu funcionário. Não mesmo. Gente, estamos aqui para a reta final, né? Já tem 1h e 15 minutos aí de conversa. Eita. Hoje, amigo, eu queria que você, pra gente, né, encerrar, eu queria que você falasse um pouco, né, compartilhasse um pouco para a galera que está assistindo a gente, né, aquela mensagem, né, a mensagem de outdoor, né, aquela mensagem que todo mundo vai poder ler, todo mundo vai poder ver, né, aquilo que você gostaria de compartilhar, né, com a nossa audiência aqui, tá? Baseado em tudo que a Jamile Pink já viveu, né, os aprendizados que você teve, conhecimento que você teve, as experiências que você teve. Compartilha aí para o nosso público. Acho que vou olhar para a câmera, viu, para poder falar bem para eles. Boa! A minha mensagem para vocês hoje é que vocês não desistam do sonho de vocês, né? Quando vocês sonham grande, né? Sonham como crianças e realizam como adultos, e adultos fortes, adultos com muita objetividade, saber quem você é, saber a sua identidade, quem você nasceu para ser, né? Desenvolver as suas habilidades, seus talentos, porque nós não somos iguais a todo mundo, né? Como dizia a mamãe, você não é todo mundo. Mas a importância de você saber quem você é, você se destacar, se desenvolver, colocar energia realmente em algo que você é bom. Não gaste energia em algo que você não é bom. Então, tenha pessoas que possam fortalecer, né, o seu ecossistema, o seu raio de conexões, para que você possa avançar. Porque se você não tem objetivos traçados, metas diárias para alcançar os seus objetivos, você não vai conseguir ter um sucesso. E sucesso não falo a dinheiro e nem finanças, e sim a realização, tanto pessoal quanto profissional. Busque ser a pessoa que você nasceu para ser e não negligencie a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Invista em você, tá certo? Muito obrigada, meninos. Eu acredito que se todas as pessoas pudessem entender que realmente a gente precisa investir em nós mesmos, verdade, a gente seria muito melhor. Com certeza. Teríamos relacionamentos muito mais saudáveis. As pessoas não conhecem o poder que elas têm dentro delas por simplesmente não se permitir acessar, né? Acessar dói, né? Acessar as nossas dores, né? Dói. Mas, como diz Márcio, né? Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Perfeito. E é libertador. É bem isso aí. É o lema que a gente fala da inteligência emocional. Perfeito. Vai doer como nunca, para doer nunca mais. Onde é que as pessoas te encontram? Qual é o seu @?
Meu arroba é Jamily Pink. Falar Jamily para não passar que é JH, né? Mas é JAMILLY. Pink, PNK, underline no Instagram. Né? E lá tem meu link, tem meu grupo Empreenda com Jamily Pink, uma comunidade de 350 pessoas. Boa. Eu entrego diariamente mensagens de autoconhecimento, né, para reflexões. E tem um momento de sexta do network, eu compartilho lá treinamentos, workshops, né? Isso é o quê? Presencial, online? Não, é online, é no grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp, show. Isso. Aberto, quem quiser pode entrar, quem quiser. perfeito. Pode entrar não, eu tenho que autorizar a entrar. Boa, não é bagunça cara, não. Boa. tem que deixar lá. Tem que chegar. Tem que responder as perguntinhas, né? Tava entrando uns X9, Boa, umas boa. coisas estranhas. Eu falei, Boa. não, assim não pode, É né? isso aí. Mas eu dou acesso a todas as pessoas, né? Porque eu também sou coordenadora do PRODETE, do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste de Mulheres Empreendedoras. Sou Sim. mentora da área de autoconhecimento e mentalidade. Show. Bacana. E traz muitas mulheres, né? Na verdade, são homens e são mulheres. Eu gosto de falar de negócios, né? Eu gosto de conversar com homens também que fazem negócios, né? Fui empreiteca, né? E também é legal também ter uma conexão ainda muito forte com o Sebrae, já palestrei lá também. E nesse grupo eu faço essa entrega, é uma doação, né? De tempo e conhecimento. Então, de domingo a domingo eu coloco mensagens e essas mensagens do Livro da Consciência, Sim. isso tem 4 anos, muita constância, viu? É uma das coisas que eu tenho e que eu carrego, é constância e disciplina. Boa. E aí, todos os dias, de segunda a sexta, eu mando áudios, né? Por isso que as pessoas dizem que Caramba. escutam a minha voz, sobre essas mensagens. Para eu não ter que criar conteúdo, Sim. eu me baseio no Livro da Consciência, do livro de Tadashi, e falo sobre aquele tema, né? E coloco enquetes para que as pessoas possam interagir. E quando tem eventos, não só na cidade, mas online, ou qualquer lugar de são de parceiros, eu compartilho lá também. Então, às vezes, também eu faço sorteios, né? Os eventos também que eu faço. Vem aí o Pink Day em outubro, né? Meu aniversário também, 14 de outubro. legal. E eu faço o Pink Day, é um evento que já foram 2 edições, eu fazia no mês de março, por conta do mês da mulher. Mas eu entendi que eu fazendo no mês de outubro seria mais viável, Boa. né? E Pink tem tudo a ver, o Pink Day, né? Voltado para as mulheres mesmo e o desenvolvimento delas, tanto pessoal quanto profissional. E toda sexta eu faço a sexta do network, eu digo que sextou com S de sucesso no meu grupo VIP Empreenda com Jamily Pink, na qual eu abro e as pessoas divulgam. Eu faço esse estímulo, divulguem, Sim. façam conexões, conheçam outras pessoas, compartilhe o negócio de uma amiga, de uma outra pessoa, que isso fortalece. Eu deixo o grupo fechado, tem que ter normas. Tem. Perfeito. Aí as pessoas falavam assim, Pink, abre Essa aí. cultura, né? Abre aí que você não. Que eu não divulguei, não. Eu falei, só sexta que vem. Boa. Criar concurso, o melhor pitch aqui, vai ganhar alguma coisa. Entendeu? Hoje foi o dia da família e eu abri para as pessoas compartilharem uma foto, né, com a família delas. Sim. E então várias fotos. Eu acho que eu Caramba. peguei um monte de foto lá. É muito legal isso, porque eu trago elas para próximo de mim, Muito bom. né? E de fato. Efeito de comunidade. Isso. E sustentada, viu? 300. Sai, algumas entram, mas Normal. é bem tranquilo. E a maturidade também ensina muito a gente. Quando eu saí dentro do meu negócio para atender outras empresas, eu como mentora, né? Tiveram algumas situações, como eu estava conversando com você, eu tive que pagar uma closer, né? Investir numa closer para fazer uma entrevista com 350 pessoas para saber por que aquelas pessoas não compravam de mim, né? Por conta da entrega muito generosa, né? Abundante, transbordando. E para mim foi importante e a gente precisa investir, né? Eu nem sabia o que era closer, mas no evento de network eu conheci, minha formação de mentora foi com Kênia Gama, eu fui caso de estudo dela também, ela fala de mim nas palestras dela, né? Nos encontros dela, que ela faz Mulheres Brilhantes, mas é muita coisa. Acho que minha esposa foi na palestra dela agora em São Paulo. Kênia Gama. Ela é maravilhosa. Ela é top evento demais. Que teve lá em São Paulo, ela tava lá. A entrega dela é maravilhosa. Ela é show de bola. Ela também foi do turismo, mas ela vendia para governo. Sim. Né? Aí teve uma quebra, as histórias, né, que conectam. Perfeito. Mas é tudo bom demais e eu vejo que tudo isso também baseado nas conexões que a gente faz, né?
nas pessoas que a gente conhece, nas pessoas que a gente acredita. Não é todo mundo, né, que a gente aperta a mão. Eu digo que a gente senta na mesma mesa, mas não come da mesma comida, né? E eu usava, às vezes eu usava assim, ó, não vincule a sua imagem à minha. Quando for fazer foto, faz em grupo. Insight bom. Tá isso aí. Insight bom. É tipo assim, vamos tirar uma foto aqui. Ô, fulano, vem tirar foto também aqui. Isso. É importante, Mas, gente. Verdade, concordo. Porque esse já, insight é bom. Porque Realmente. já quase caiu uma dessa, viu? Realmente. Onde a fumaça... Isso aí se chama sabedoria. Isso aí. Insight de sabedoria. Querida, muito obrigado, tá? Você ter passado aqui essa tarde com a gente hoje, gravado com a gente mais um episódio do nosso Ecosistema Podcast 160, meu diretor. 160 vezes nós estamos aqui. Muito obrigado, tá? Por contribuir com nossos empreendedores, empresários e a audiência que acompanha a gente aqui no Ecosistema. Você que está aí, aproveita, segue o Ecosistema no Instagram, @ecosistemabusiness. Compartilha esse episódio, tá? Para todo mundo, né? Se você chegou até o final, compartilha aí para as mulheres que você conhece principalmente, porque a Jamile inspira muito, né? Ela passa força para essa mulher e toda mulher merece assistir esse episódio aqui. E aproveita também, segue a Jamile Pique lá no Instagram. Sim. Show? Um abraço e até o próximo Ecosistema Podcast.